Sermonário Semana da Esperança 2024. Sermão 2. O selo de Deus no Apocalipse. No Brasil, 99% da população afirma acreditar em Deus. Infelizmente, apenas 59% destes já leram alguma passagem bíblica e menos de 40% frequentam regularmente uma igreja. Era este o objetivo de Satanás, um Deus conhecido apenas por nome, uma religião vazia, sem compromisso ou verdadeira comunhão. Relembrando o tema de ontem, vimos que o sexto selo do Apocalipse nos mostra quando começaria o tempo do fim e, consequentemente, a proximidade da vinda de Jesus, registrada no sétimo selo. No capítulo 7 de Apocalipse, como uma pausa entre o sexto e o sétimo selo, Jesus diz que antes de sua vinda, os salvos receberiam o selo de Deus na testa. Neste estudo, estudaremos sobre este selo. 4 ventos da terra. Apocalipse 7, versículo 1 diz: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Existem 2 maneiras seguras para interpretarmos os símbolos do Apocalipse. 1. Interpretá-los com base em outros versos bíblicos. 2. Comparar a revelação de Deus com os registros da história. Os ventos, de acordo com Jeremias, capítulo 51, versículos 1 e 2, significam guerras. Lemos: Assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia. Enviarei estrangeiros contra a Babilônia, que a lançarão ao vento como quem separa o trigo da palha e deixarão a terra deserta. Esta guerra de Apocalipse 7 viria dos 4 pontos cardeais da terra, ou seja, atingiria o mundo todo. Apocalipse 7, versículos 2 a 3 diz: Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Os anjos de Deus estão segurando os ventos até que todos os seus filhos fiéis recebam o seu selo. E só então os juízos de Deus cairão para a destruição deste mundo. Rumores de guerra. Nas 2 grandes guerras mundiais, mais de 70 milhões de pessoas foram mortas. Embora fossem guerras grandes e sangrentas, a terra não foi danificada como um todo, tampouco a vida marítima ou o reino vegetal. Em 1961, no auge da Guerra Fria, os jornais publicaram a denúncia do senador australiano Thomas Morrow, dizendo que os Estados Unidos quase destruíram o mundo quando a rede automática de alarme contra ataques de foguetes em Nova York registrou erradamente um sinal de que um foguete havia sido disparado da Rússia contra os Estados Unidos. Morrow disse que, felizmente, um canadense que estava nos controles naquele momento não apertou o botão para enviar um foguete contra a Rússia, conforme as instruções que havia recebido. Essa dúvida salvou o mundo, porque o erro poderia ter provocado um ataque dos Estados Unidos à Rússia, e esta, naturalmente, teria respondido da mesma maneira. Será que o mundo poderia ter terminado assim? A Bíblia nos diz que o mundo terá um fim, mas não será por causa de nenhuma guerra provocada pelo homem. Não se engane, somente a volta de Jesus vai pôr um fim à história deste mundo. O selo de Deus. Isaías 8, versículo 16, nos diz onde encontramos o selo de Deus. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo está na lei de Deus. Na época em que a Bíblia foi escrita, o selo era algo muito comum. Ele dava autenticidade e importância ao que o recebia. Um selo deveria conter 3 elementos básicos. 1. Nome do governante. 2. Cargo que ocupa. 3. Território do seu domínio. Em Apocalipse 7, vemos que o selo de Deus é aplicado sobre aqueles que vivem de acordo com a sua lei, os 10 mandamentos. No 4º mandamento, encontramos os 3 elementos que compõem este selo. Êxodo 20, versículo 8 a 11 diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu,
nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 1. Nome do governante: Senhor, o teu Deus. 2. Cargo que ocupa: Criador de todas as coisas. 3. Território de domínio: Universo. Ezequiel 20, versículo 12, confirma dizendo: Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Pertence a Deus. O selo de Deus é colocado na testa dos salvos, ou seja, sela a mente daqueles que aceitaram de fato a vontade de Deus para a sua vida. O selo de Deus na lei confirma a autoridade de quem a escreveu. O selo na testa representa a quem pertence aquela pessoa. É como colocar o seu nome em um livro. Ele lhe pertence. Deus também faz assim. Coloca um selo sobre aqueles que são dele. Rejeitar o selo de Deus é rejeitar o direito de posse de Jesus sobre você e sua vida. A profecia de Isaías 56 diz que os que não eram judeus seriam conhecidos ao se unirem ao povo de Deus pela obediência. Vejamos os versos 6 e 7. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vemos claramente que o selo de Deus é para todas as pessoas, sem distinção de sexo, nacionalidade, raça, ideologia ou algo do tipo. Jesus e o sábado. A Bíblia diz que Jesus tinha um hábito enquanto viveu aqui na terra como um ser humano. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4, versículo 16. Muitas coisas na vida aprendemos e ensinamos por meio da observação. Essa foi uma das estratégias de ensino usadas por Jesus. A cada semana, todos os sábados, Jesus estava na sinagoga, servindo de exemplo para seus seguidores. O sábado é um dia reservado por Deus para ter um encontro com você. Deus está lhe convidando para ir à igreja no sábado e passar momentos agradáveis e felizes com o Criador da sua vida. Alguns dizem que hoje não precisamos mais obedecer ao 4º mandamento, porque Jesus ressuscitou no domingo, então este passou a ser o dia do Senhor. Está certo? Não, estaria certo se a Bíblia assim dissesse, mas como não diz, não é verdade. Depois que Jesus já estava morto, veja o que a Bíblia diz que aconteceu entre os seus seguidores, incluindo a sua mãe. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas 23, versículo 56. Os fiéis seguidores de Jesus não ungiram seu corpo porque descansaram no sábado. Se Jesus tivesse abolido a guarda do sábado com sua morte, como alguns argumentam, então os discípulos e sua própria mãe estariam desinformados? No começo do Sermão do Monte, em Mateus 5, versículo 17, Jesus diz que ele não tinha vindo à terra para mudar a lei, mas sim para cumpri-la. Lembre-se, ser cristão é ser um imitador de Jesus, ser semelhante a ele e viver como ele viveu. Satanás tenta mudar a lei. Todo esse engano que tomou conta do mundo religioso, fazendo com que as pessoas ficassem perdidas neste assunto, tem sua origem revelada na Bíblia. Daniel 7, versículo 25 fala de um poder que se levantaria contra Deus. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. A mudança da lei não vem de Deus, mas de um poder que quer destruir os seus fiéis. Deus não mudou a lei e nem autorizou alguém a mudá-la. Jesus enfatiza que a lei deve permanecer, mesmo que o céu e a terra passem. E até onde sabemos, nem o céu e nem a terra passaram. Então,
muito menos houve mudança de uma letra sequer da lei. O sábado e a evolução. No livro do Apocalipse, João vê 3 anjos voando pelo meio do céu, trazendo advertências aos habitantes do planeta Terra. O primeiro anjo diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículo 7. Já vimos essas palavras neste mesmo estudo, quando citamos o 4º mandamento, que ordena a guarda do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Êxodo 20, versículo 11. O anjo está chamando a atenção dos seres humanos para este mandamento. E qual é o motivo de guardarmos o sábado? A resposta está no próprio verso, porque Deus é o Criador e, como tal, Ele pode exigir isso. A ideia de que o mundo veio do nada e somos resultados da evolução está espalhada por aí. Dizem que há milhões e milhões de anos houve uma grande explosão e parte dela se espalhou pelo universo, formando o planeta Terra. Essa teoria não dá espaço para o relato da Bíblia, que diz que a Terra foi planejada e criada por Deus. A questão do sábado nunca foi tão importante como é nos dias de hoje. Ser fiel ao sábado é anunciar ao mundo que você acredita na Bíblia, na criação do mundo em 7 dias e que Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia é o único caminho seguro. Há alguns anos atrás, em uma campanha de estudos da Bíblia, numa igreja do interior de São Paulo, o sábado foi o tema do estudo de uma das noites. Enquanto o pastor pregava, uma senhora ergueu a mão e pediu a palavra. Sendo-lhe concedida, ela disse: pastor, não é muita pretensão você ser o único a falar do sábado nesta cidade, enquanto nenhum outro líder religioso fala? Nesse momento, outra senhora ficou em pé e pediu permissão para ir à frente. Dada a permissão, com uma voz calma, ela começou a contar sua história. Neste ano, resolvi fazer um ano de leitura da Bíblia. Comecei em Gênesis 1 e minha meta é chegar até o final de Apocalipse, em dezembro. Na minha leitura, descobri que o sábado aparecia muitas vezes com mensagens importantes. Ontem à noite procurei o líder religioso da minha igreja, com essa dúvida no meu coração, e o que ele me falou é a razão pela qual estou aqui hoje à noite. Ele me disse que, na verdade, a Bíblia fala da guarda do sábado, mas eles não podiam ensinar isso, porque a igreja ficaria vazia. Você já deve estar entendendo que seguir a Deus é desafiador, mas não se preocupe, é Deus quem providencia os meios para que você o siga. Existem muitas histórias impressionantes sobre pessoas que decidiram seguir a Jesus. Esse Deus quer agir na sua vida também. Não tenha dúvida disso. Decida agora fazer a vontade dele e ser fiel ao sábado bíblico, e certamente as bênçãos do Senhor repousarão sobre sua vida. Ore: Senhor, obrigado pelas mensagens claras e perfeitas da tua palavra. Neste momento, a verdade sobre o sábado foi lançada sobre muitos corações e precisam tomar uma importante decisão. Insista com o teu Santo Espírito. Abra os olhos e faça com que milagres aconteçam na vida daqueles que decidiram ser fiéis. Em nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.